e que os judeus corruptos iriam ser punidos e que Cristo iria liderar Israel contra a ocupação romana da Terra Santa. Ao Jesus falar sobre a sua segunda vinda e sobre o julgamento de Jerusalém, as mentes dos discípulos começaram a pensar nesse glorioso dia. Então, eles perguntaram, Mateus 24, verso 3, quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Por causa da misericórdia de Deus, o futuro não foi completamente desenvedado aos discípulos. Eles já estavam bastante assustados com os dois terríveis acontecimentos revelados, o sofrimento e a morte de Jesus e a destruição de Jerusalém do templo. O que Cristo fez foi muito poderoso. Ele expôs perante os discípulos os importantes eventos que aconteceriam antes do fim dos tempos. Suas palavras não foram completamente entendidas, mas o significado daquelas palavras seriam reveladas ao seu povo à medida que eles necessitassem de esclarecimento. A profecia que Jesus pronunciou tinha duas facetas, duas implicações. Enquanto previa a queda de Jerusalém e a destruição do templo, ele também apresentava verdades sobre os últimos dias. Durante o reinado de Herodes, Jerusalém foi grandemente fortificada e embelezada com a construção de torres, de muros e fortalezas. A cidade foi considerada indestrutível. Ao Jesus profetizar publicamente a queda de Jerusalém, ele deve ter soado como um louco. Mas ele mesmo disse, Mateus 24, 35, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Aproximadamente 40 anos após Jesus ter pronunciado a destruição de Jerusalém, o Senhor atrasou o seu julgamento sobre a cidade e a nação. Entre os judeus, ainda havia muitos que eram ignorantes quanto ao caráter e obra de Cristo. Muitas crianças ainda não tinham usufruído da oportunidade que seus pais tinham rejeitado. Através da pregação dos apóstolos e seus associados, Deus iria permitir que a luz brilhasse sobre esses. Através do cumprimento das profecias, não apenas a do nascimento e da vinda de Jesus, mas também de sua morte e ressurreição, muitos poderiam compreender as verdades bíblicas. O longo período de tolerância divina em relação a Jerusalém somente confirmou a falta de arrependimento dos judeus. Em seu ódio e crueldade contra os discípulos, eles rejeitaram a última oferta de misericórdia. Então, Deus retirou a sua proteção sobre eles. O poder que havia reprimido a atuação de Satanás e dos seus anjos foi retirada. E a nação foi deixada nas mãos de quem eles haviam escolhido. Todas as profecias dadas por Cristo concernentes à destruição de Jerusalém foram cumpridas ao pé da letra. As palavras de advertência proferidas por Cristo foram vivenciadas pela nação. Mateus capítulo 7, verso 2, pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Cristo havia alertado seus discípulos, e todos os que acreditavam em sua palavra viram o sinal prometido. Lucas 21, versos 20 a 21. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então, os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se. E os que estiverem nos campos, não entrem nela. Os romanos, governados por Séstio, cercaram a cidade. Porém, de forma inesperada, eles abandonaram o cerco. Eles estavam ao ponto de se entregar quando
o general romano retirou seus exércitos sem uma razão aparente. A providência de Deus estava guiando os eventos para o bem do seu próprio povo. O sinal profetizado havia se cumprido. Agora havia uma oportunidade para todos aqueles que aceitassem a mensagem de advertência. Sem demora, os seguidores de Jesus foram para a cidade de Pela. O exército judaico perseguiu Sestio e suas forças, atacando-os com tanta violência que os romanos quase foram totalmente destruídos. O exército judeu quase não teve nenhuma perda e eles retornaram triunfantes a Jerusalém. A vitória os motivou ainda mais a resistir aos romanos, o que trouxe um sofrimento maior sobre a cidade. No ano 70 depois de Cristo, o general romano Tito marchou em direção à cidade de Jerusalém com 80 mil homens. As condições dentro da cidade começaram a se deteriorar rapidamente. O abastecimento de comida acabou. A fome era tão grande que os historiadores relatam que os homens roíam o couro dos seus cintos e sandálias. Alguns judeus se disfarçavam e tentavam sair da cidade na tentativa de encontrar comida nos vales em frente dos muros. Muitos deles eram pegos e crucificados, uns 500 por dia. Os soldados romanos se divertiam crucificando suas vítimas em diferentes posições. Os romanos decidiram deixar seus inimigos morrerem de fome até que se entregassem. Em 3 dias, Jerusalém estava rodeada com um longo cerco de quase 8 quilômetros. O índice de morte entre os afligidos aumentou. Logo, o vale de Cedron e o vale de Hinnom estavam repletos de cadáveres. As pessoas desesperadas tentavam sair de Jerusalém. Quando eles conseguiam passar pelas suas próprias fortificações e não serem pegos pelas patrulhas romanas, eles alcançavam o cerco e ali eles se entregavam. Como prisioneiros, eles podiam receber algum pão. Alguns deles comiam tanto que não conseguiam digerir e morriam. Tito queria colocar um fim a essa cena tenebrosa. Ele desejava poupar Jerusalém de uma destruição total. Ele ficou horrorizado quando viu os corpos dos cadáveres nos vales. Do alto do Monte das Oliveiras, ele viu o grandioso templo e deu ordem para que nenhuma pedra dele fosse tocada. Tito fez um apelo sincero aos líderes judeus para não forçá-lo a sujar aquele lugar sagrado com sangue. Se eles saíssem do templo e lutassem em outro lugar, nenhum romano iria violar a santidade daquele local. O próprio Joséfo fez um apelo ainda mais eloquente. Ele implorou para que se entregassem para salvar a si mesmo, sua cidade e seu lugar de adoração. Mas o seu pedido foi respondido com maldições.